ela fale também ao coração de vocês. Tá bom? Convido vocês a abrir então no texto de Mateus 9, 35 ao 38. Esse é o texto que nós vamos estar lendo. É um texto bem conhecido para muitos. E vamos estar lendo ele agora. Mateus 9, versículo 35 diz o seguinte: Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez? Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, do Teu Evangelho. É uma palavra viva e eficaz. Nós acreditamos que o Senhor fala há séculos, Pai. E acreditamos também que o Senhor falará aqui essa noite através do Teu Evangelho, Deus. E pedimos, Pai, que o Senhor plante essa sementinha no nosso coração, que nós venhamos semear e sair daqui e colher frutos por causa do Teu Evangelho, não por causa que eu estarei falando ou porque outra pessoa falará, mas sim porque é o Teu Evangelho e deles podemos aprender e semear, Pai. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale aos corações de cada um aqui, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu gostaria de perguntar a você, primeiramente, se alguém aqui já viu uma ovelha quando ela fica presa em algo e como é a reação dela. Alguém já teve essa experiência de ver em algum lugar, seja presencialmente, em algum campo, aí, alguém que tem, nem o Nicolas, tem conhecimento disso maior que nós, mas alguém mais teve já essa experiência de ver uma ovelha quando ela está presa a algo? Como é a reação dela? Então, esses dias eu vi um vídeo no Instagram e achei muito interessante, onde um jovem de carro, ao passar por um campo, vê uma ovelha e ela estava com as pernas para cima. Ela estava no campo, sozinha, solitária, não é deitada, né, mas ela estava de ponta cabeça, com as patas para cima, e ela não conseguia se virar. E a reação dela foi o quê? Ela ficou berrando, ela ficou se esforçando para virar e não conseguia. Ela se desgastava por causa desse esforço, né? E mesmo assim não conseguindo se colocar de pé. Aí esse jovem viu essa situação, né? Parou o seu carro, ele foi de encontro a ela, ele viu a situação e entende o quê? Que a ovelha precisava de uma ajudinha, um apoio, não é incentivo, mas uma ajudinha para sair dessa situação onde ela se encontrava aflita, né? Agora imaginamos uma coisa. Imagina Jesus agora, vendo o seu povo nessa situação. Aflitos, desamparados, com doenças e precisando de cura. Mal instruídos, sem um líder, ou melhor, sem um pastor para cuidar e direcionar essas ovelhas. E esse texto de Mateus que a gente acabou de ler, fala de Jesus caminhando pelas cidades e aldeias, com os seus discípulos e vendo a aflição dos seus. Primeiramente, Jesus veio para salvar os seus, como a própria palavra dele fala. Ele veio primeiramente para salvar o seu povo judeu. E depois esse evangelho chegou a nós. E aqui fica uma frase para nós a partir desse texto, que há muito a se fazer, mas poucos entenderam que a obra continua. Hoje quero falar de duas ações de Jesus a partir deste texto que recai sobre mim e sobre você. Cai sobre você que aceitou a ser filho de Deus. Essa responsabilidade então cai a todos aqui. Nós somos, ou melhor, deveríamos ser o pastor líder das nossas casas. Nós devemos ser luz de Jesus
lá no nosso trabalho, lá na nossa escola, lá na nossa faculdade e numa área tão complicada, pelo menos eu acho que eu tenho essa dificuldade, é com a nossa vizinhança também. Essa responsabilidade de sermos líder recai sobre mim, sobre você, no nosso derredor. Como eu falei, na sua casa, se alguém ainda não conhece a Cristo, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade e também na sua rua, na sua vizinhança. Então, a partir disso, a partir desse texto que acabamos de ler de Mateus 9, do 35 ao 38, tenho duas lições que eu aprendi, tenho duas ações de Jesus que nos revelam atitudes a serem seguidas em nossa vida. A primeira atitude está no versículo 36, logo no início. A primeira atitude de Jesus foi ver a multidão. Está logo no início do versículo. E aqui eu faço uma pergunta para você, se você já ouviu falar sobre a síndrome do pescoço de texto. Alguém já ouviu falar sobre isso? Eu vejo as mãos, eu não vejo nenhuma mão, né? Mas eu vi as cabecinhas assim. Então, alguém já viu? Pode levantar a mão, não tem problema. O Pedro viu porque eu falei para ele. Então, se você ainda não conhece, teve recentemente uma pesquisa que saiu na GZH que falou sobre essa nova síndrome. Olha só, onde usar o aparelho celular com a cabeça inclinada representa uma carga extra de até 27 quilos na coluna. Olha só que interessante, 27 quilos é peso, hein, gente? É mais pesado que a Antônio. Imagina que tá aqui com a Antônio, ó. E ela aumenta 82% o risco de dores no pescoço. Essa é uma doença, essa síndrome é uma doença atual do nosso século. A tecnologia hoje tem tornado a nossa vida muito mais prática. Vocês não concordam com isso? Questão de pesquisa, resposta mais rápida, nos ajuda ali. Agora, então, o chat GPT, então, meu Deus do céu, até a exposição, se eu quisesse ter feito por lá, ficava 3 palitinhos. Mas, ao mesmo tempo, tem nos feito reféns desse objeto que a gente não tinha esse convívio, que é o celular e os computadores. Então, uma outra pergunta que eu faço, né? Eu estou com o celular gravando ali, então não vai ser possível, não, está carregando ali. Mas imagine você, pega o seu celular na mão aí agora. Incline ele um pouquinho mais para baixo. E eu te faço a pergunta. Tem como tu ver e enxergar alguém ao seu redor quando estamos olhando para baixo? Mais especificamente para o nosso celular? Dá a entender quando tu está olhando para o celular que além de tu estar olhando somente para o celular, você se isola daquilo que está ao seu redor e também dá a entender que você vive só no seu mundinho. O seu egoísmo ali, né? Então é impossível da gente enxergar quem está ao nosso redor. Então, a partir daquilo que entendemos da ação de Jesus, que foi ver a multidão, a primeira coisa a ser feita para termos a atitude de Jesus é levantarmos a cabeça. É ver quem está à nossa frente. Quando levantamos a cabeça, conseguimos enxergar quem está à nossa frente. Olhando em seus olhos e percebendo as suas necessidades. Então, você sai do seu mundinho, que é o seu celular, você larga ele de mão, levanta a cabeça, além de facilitar na sua vida, né? Porque você deixa de acumular 27 quilos na tua cervical, aqui no teu pescoço, você começa a enxergar quem está ao seu redor, quem está na sua proximidade, certo? Mas aí eu te faço outra pergunta, que nós precisamos fazer, e que eu me fiz. Quem é a multidão ao nosso redor? Ali, como a gente falou aqui em Mateus 9, né? A multidão que estava ao redor, que Jesus viu, era o seu povo, o povo judeu. E a pergunta que eu faço para você, quem é a multidão que você vai começar a ver, ou que já está vendo, está ao seu redor, na sua frente, na sua proximidade, no seu lado, ou atrás de você, na sua vida diária? Então, como eu falei, no contexto, sabemos que o povo que estava aflito e desamparado em Mateus 9 eram judeus rejeitados pelos fariseus. Era um povo carente, abandonado por líderes da época. Jesus viu que o povo estava perdido. Então, a multidão que está ao nosso redor, podemos contextualizar aqui
que é algum parente nosso, que ainda não conhece o Evangelho e se sente perdido. Um amigo seu do seu trabalho, um amigo nosso do trabalho, da faculdade, que além de perdido ainda sente o peso da vida e que não foi ainda apresentado a ele o Evangelho, a boa esperança, o reino de Deus. Então a primeira atitude de Jesus foi ver a multidão. Nossa primeira atitude ao sair daqui é ver os nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas. Está entendendo? Os nossos. Então, quem está em sua volta? Quem está na nossa volta? De família, os amigos, de vizinhos. Então, é levantar a cabeça e enxergá-los, olhando em seus olhos, entendendo as suas necessidades. E só assim vamos para a segunda atitude, a ação de Jesus que ele teve no próprio versículo 36. Então, no versículo 36 nós entendemos o quê? Que Jesus viu a multidão. Então essa é a primeira atitude que nós devemos sair daqui. Ver a nossa multidão, ver os nossos amigos, ver a nossa família que ainda não conhece o Evangelho, ver os nossos colegas que ainda não conhecem o Evangelho. Mas a segunda atitude de Jesus foi ter compaixão. O próprio versículo fala que ele teve compaixão. Então, quando estamos vendo a multidão, como Jesus, nós conseguimos ter compaixão por todo aquele que está carente de esperança. Aí eu fiz uma pesquisa, né, no dicionário, o que era compaixão? Compaixão é sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la, participação espiritual na infelicidade. Peraí que eu fiz coisa errada aqui. Então, é participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura com o sofredor. Então, Jesus viu a sua multidão. Jesus viu o seu povo perdido, aflito, desamparado. Nós devemos sair daqui, então, com esse intuito de ver a nossa multidão que ainda está carente do Evangelho. E a segunda atitude, então, é ter compaixão. Jesus viu, mas também sentiu a aflição e a solidão que o seu povo se encontrava. Ele teve empatia e quis participar dessa proximidade com os seus. Então, para termos compaixão, além de levantarmos o pescoço e enxergarmos quem está à nossa volta, nós precisamos nos aproximar, dando atenção, apoio, ouvindo e sentindo a aflição de quem está ao nosso redor. Então, já sabemos que, ao levantar a cabeça, quem é a nossa multidão. Então, para termos a compaixão que Cristo nos ensina, precisamos nos aproximar com intenção e dar os nossos ouvidos por esse clamor. Tenho certeza que na sua rua, no seu trabalho, na sua escola, faculdade, na sua casa, não precisa ser a casa, mas no âmbito familiar, tem algum tio, tem algum primo, tem... Mais triste seria, então, algum irmão, algum pai, alguma mãe que ainda não conhece o Evangelho. Algum amigo. Tu considera tanto esse amigo, mas ainda não viu ele. Ou não teve a compaixão ainda que Cristo teve pelos seus. E aqui nos encoraja a ter. Então, indo já para a conclusão, duas coisas que podemos aplicar e que devemos levar para a nossa vida. A primeira coisa é levantar a cabeça. Larga tudo o que toma seu tempo desproporcional. E tem tanta coisa hoje em dia, como a gente falou, né? A tecnologia, a internet, ela vem para facilitar. Mas ela também pode atrapalhar a sua vida. Principalmente quando a gente fala do reino de Deus. Ela pode atrapalhar muito. Então, largue tudo que toma seu tempo desproporcional. Tudo aquilo que faz com que tu procrastine. E veja quem está ao seu redor. Quem é a sua multidão? Eu te pergunto, quem é a sua multidão? Que você precisa enxergar. Segunda coisa que devemos aplicar e que devemos levar para a nossa vida. Tenha compaixão de seus familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, com o amor de Cristo. Dando atenção intencional, não seja supérfluo, não fique no raso.
Dê atenção, seja intencional com isso. Apresente o Evangelho a partir de João 14,6, onde fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fale de João 3,16, que nos fala sobre o amor de Cristo pelos seus, pelo mundo, por cada um de nós. Fale sobre Mateus 11, 28 ao 30, onde nós sabemos que a vida pesa para todo mundo, mas Jesus nos convida a trocar esse fardo e carregar o dele, que é suave e leve. Então, são essas duas atitudes, essas duas ações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sair do nosso mundinho, do pescoço ali de texto, né? Síndrome de pescoço de texto. Saia do seu mundinho, levante a cabeça. Veja quem é a multidão que está ao seu redor. E por fim, o segundo passo que Jesus teve ali foi a compaixão. Tenha compaixão dessas pessoas que ainda carecem da cura do Senhor. Seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela financeira, familiar. A compaixão de Jesus pelo perdido nos chama a trabalhar para o reino. Eu coloquei como título essa mensagem, Irmãos à Obra. Irmãos, nós temos obra. No nosso derredor tem muita coisa a ser feita. A palavra de Deus fala que a seara é grande, mas há poucos trabalhadores. E aqui está o meu convite. Vamos trabalhar, vamos pôr a mão à massa. Fica o meu convite para que venhamos cumprir com a comissão do Evangelho de Mateus 28, 18 ao 20, de fazermos discípulos de Cristo. Para isso, precisamos então levantar as nossas cabeças e ter compaixão. Eu te pergunto, vamos tornar isso possível? Finalizo então com o versículo 38 de Mateus 9, que fala o seguinte: Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vamos pedir ao Senhor, que é o dono da seara, que é o dono da colheita, que nos envie, eu e você, para essa obra. Por isso eu convido você, irmãos, vamos à obra. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando por isso. Deus, nós reconhecemos que somos falhos, Pai, e que temos muito ainda que aprender, Jesus. Se há muita gente ainda perdida, é porque nós ainda vivemos no nosso mundinho. Ainda vivemos, ainda mais nessa época, Pai, da síndrome do pescoço do texto, Pai. Onde nos limita a olhar apenas para baixo, apenas para o nosso celular, Jesus. Vivendo no nosso mundinho, Pai. Então pedimos perdão, Jesus, e que ao sair daqui temos a atitude de levantarmos a cabeça e enxergar quem está ao nosso redor. E tem tanta gente ainda ao nosso redor que precisa do Teu Evangelho, que está aflita, que está desamparada, Pai. Então, Pai, nós nos colocamos à disposição, Jesus, a levantarmos, a enxergarmos, a levantarmos o nosso pescoço, a enxergar quem está à nossa volta, a quem está a congregar na nossa família, a entender quem dos nossos colegas de trabalho ainda carece do Teu Evangelho, ainda não encontrou a esperança do Teu Evangelho, Pai. Pedimos perdão também, Jesus, por muitas vezes apenas entrarmos e sairmos da nossa casa esquecendo da nossa vizinhança, da nossa rua, Pai. Podemos contextualizar a partir do Teu Evangelho que essas pessoas são a nossa multidão, é a nossa multidão. E é a elas, Pai, que nós devemos enxergar. É a elas que devemos levantar a cabeça e ver, Pai, que carece do Teu Evangelho, Pai. E a partir de então, Deus, ter compaixão por elas. E quem sabe liderá-las, Pai, como um líder, como um pastor que lidera as suas ovelhas. Então, Jesus, nós pedimos a Ti, Pai, que é o dono da seara, que é o dono da nossa rua, que é o dono da nossa família, que é o dono do nosso trabalho. Pedimos, Deus, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos auxilie, então, Deus, a largar a procrastinação e a ter compaixão dos seus, a compaixão dos nossos.
a levantar a cabeça e ver quem são eles, Deus. E pedimos, Deus, que o Senhor não envie só os missionários, mas que o Senhor nos envie, Deus, para essa obra, pois nós nos consideramos e nos colocamos diante dela, Deus. Então, em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço, Pai. Abençoe os meus irmãos assim como o Senhor me abençoou através desse evangelho. Em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém.